Gente, pessoal, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live do Just for Moms. Meu nome é Fernanda e eu sou responsável pelo Just for Moms. E hoje a nossa live está acontecendo no horário um pouquinho diferente, porque nossa live geralmente acontece à noite. Mas a nossa convidada de hoje é uma mamãe que mora em Londres e por causa do fuso horário a gente teve que mudar um pouquinho o nosso horário, geralmente da noite, para esse horário, agora da tarde. E a nossa convidada é a Morgana Seco, eu acho que vários de vocês já ouviram falar dela. Ela é fotógrafa, ela é mãe da Alice, que tem 2 anos e recentemente virou, né, uma sensação na internet pela gracinha dela e pela facilidade dela de comunicação, falar palavras difíceis. Acho que muita gente acompanhou nessas últimas semanas como é que foi isso. Mas hoje a gente, obviamente, vai falar da Alice. Acho que muita gente tem curiosidade disso, mas a gente também vai falar um pouco dessa questão dela morar fora, como é que foi essa gestação dela, como que foi o puerpério, empreender em outro país, né, porque ela é fotógrafa de família. Então a gente vai falar mais de um monte de coisa. E deixa eu só ver, eu acho que ela já entrou aqui. Pera aqui. Bom, ela já são 6 horas da tarde lá em Londres, né? Aqui em São Paulo são 2 da tarde. Oiê! Oi, Quase boa noite já aí pra você, né? quase. Só não é boa noite porque tá escurecendo tarde aqui, né? Ai, Senão, olha, saudade de horário de verão, viu, Morgana? Aqui a gente não tem mais horário de verão, é uma tristeza. Era tão gostoso, né? 8 da noite ainda tá aquele solzão. aqui vai até 9 e pouco, eu acho. Às vezes escurece mesmo depois das 10, eu acho. É muito bom, né? Eu acho que eu sinto falta desse horário de verão aqui. Então curta, porque eu tô até com um cobertor no colo de tão frio que tá Ah, e eu tô com o aqui. ventilador ligado aqui. Se por acaso der interferência no microfone, me avisa, porque eu não Tá. escuto daí, né, a interferência, mas Por enquanto também acho que tá tranquilo. tá Mas, bom. bom, Morgana, super obrigada pelo convite. A gente já tá se falando já faz algumas semanas, né? Acho que no finalzinho de junho eu mandei uma primeira mensagem para você. E Sim. até antes de começar, eu sei que muita coisa, você já deu entrevista, tá no seu feed, gente, tá no Reels, tá em post, tá nos destaques, tá em tudo. Mas tem algumas coisas que eu vou tentar puxar, Morgana, pro pessoal que tá aqui hoje com a gente. Desculpa que eu sei que algumas coisas vocês vão ter que repetir, eu sei que Não, mas muita não tem coisa o problema, pessoal. não tem problema repetir, eu acho, porque vai ter pessoa assistindo que não sabe as coisas que estão lá também. E tem coisas que eu não consigo, às vezes, explicar direito quando é destaque ou alguma coisa Tem. assim, que eu acho que vale, às vezes, falar de verdade, né? Alice, Tá. gente, Alice foi passear, ela tá comigo, ela não dá, não vai participar, tá? Antes que todo mundo pergunte cadê a É, eu já Alice, sei que né? todo mundo vai perguntar, então eu já falo desde já. Então, a gente marca, outro dia a gente marca uma live de 10 minutinhos com a Alice, que o pessoal é sensação, né? Mas, e eu acho que assim, Morgana, eu acho que é até legal essa questão, de trazer, tipo, você, né? A Alice todo mundo quer ver, mas a gente tá muito interessada nessa sua jornada como mãe, morar fora, empreender fora. A gente vai falar, obviamente, da Alice, mas a gente queria começar um pouco, eu queria começar um pouco lá de trás. Quando vocês mudaram para Londres, por que mudou? Por que Londres, né? Como que foi essa mudança? Porque eu acho que hoje tem muita gente, até com pandemia, né? A gente pode, enfim, muitas pessoas trabalhar remoto. Então tem muita gente que tem esse desejo de morar fora, né? Conta um pouquinho como é que foi para vocês isso. A gente decidiu mudar porque a gente tinha um desejo de morar em outro lugar. Eu já tinha morado aqui na Inglaterra em 2007, mas eu tinha vindo fazer aquele intercâmbio de inglês depois da faculdade. Mas eu tinha sentido gostinho, então eu tinha vontade de voltar a morar, não necessariamente aqui, mas eu tinha vontade de morar em algum outro lugar. E o Chile era a mesma coisa. E aí chegou um momento da vida que estavam os dois passando por uma mudança de carreira. Eu estava saindo da engenharia para começar a fotografar, tinha começado a fotografar já. E ele também estava mudando de área dentro da carreira dele. E a gente estava a fim de ter filho logo, mas aí nada mais nos prendia onde a gente estava, porque como ele estava procurando emprego novo e eu tinha recém começado a fotografar como autônoma, né? A gente começou a pensar, tá, a gente não precisa mais estar aqui. Será que a gente quer estar aqui ou será que a gente quer ir para outro lugar? E aí, né, nessa busca de onde a gente ia gostar de estar, eu me dei conta que eu podia pedir cidadania italiana e isso me abriria a oportunidade de vir para a Europa. E aí a gente se empolgou com a ideia, a gente gostou muito e comecei a ir atrás. E aí, decidindo onde a gente iria na Europa, rapidinho a gente concluiu que queria vir para Londres. O Schiller nem conhecia Londres, eu conhecia assim, ó. Só dá para dizer que eu já vim, mas dei uma passada rápida pelos pontos turísticos só. Mas por vários fatores, assim, porque por causa do inglês, que facilitava bastante,
Nós dois já Sim. falávamos inglês, então era um facilitador. A questão de oportunidades de trabalho, principalmente para ele aqui, porque a área de tecnologia aqui é muito forte, então seria relativamente fácil. E a facilidade do visto aqui também, porque alguns outros países têm uma dificuldade maior, é mais burocrático e tal para conseguir o visto. E aqui pareceu tudo mais simples. Então a gente resolveu vir para cá e eu acho que foi uma decisão bem acertada, porque a gente adora morar aqui. A gente gosta muito de tudo que Londres tem para nos oferecer e da diversidade, das opções culturais, enfim, a gente É adora uma morar aqui. cidade muito rica, né? Minha irmã ficou Muito. aí mais de 15 anos também. Eu fiquei em Nova York. Eu pensei em Londres. Eu também tenho cidadania italiana. Então, eu pensei França, Itália. Mas eu acho que a questão do inglês ajuda muito, né? É, É uma ajuda. facilidade, é uma língua mais fácil. Se Nova York fosse na Europa, talvez eu tivesse ido para Nova York, porque eu sou apaixonada por Ó, Nova York. eu voltei em novembro passado. Então, Ah, é? é uma cidade, assim, que eu tenho uma paixão por aquele lugar, assim, indescritível. É, eu amo Mas, e também. assim, até perguntando, por exemplo, quem mora fora é muito difícil voltar, né? Tanto é que quando eu tava morando fora, eu falei, não, nunca eu vou voltar pro Brasil. Mas vocês têm, porque assim, querendo ou não, eu sempre senti lá dentro que Brasil é casa, né? Uhum. Família. Vocês têm, talvez seja um pouco cedo ainda pra, né? Mas vocês têm algum momento, até pela Alice, talvez, de querer voltar para ficar no Brasil ou não? A princípio, não. A gente morre de saudade da família, mas é uma coisa bem pontual, eu acho. É tipo de querer ter a família perto. Sim. Mas a gente não tem nenhum outro tipo de apego, assim, a gente gosta muito de muita coisa no Brasil, a gente adora ir visitar, mas a gente não tem vontade de morar no Brasil, sabe? De novo. A gente gosta muito daqui, então não é. Não, eu acho que é de tanto que a gente gosta, eu acho que a gente não nem se enxerga mais voltando. Eu nunca falo nunca, porque a minha É. vida hoje, eu não sei como vai ser daqui 10 anos, digamos, daqui 5 sei lá, pode mudar condições, pode mudar muita coisa. Então, pode ser que em algum momento a gente decida voltar, mas a princípio a gente está muito feliz aqui e não tem planos de voltar. É uma decisão difícil mesmo, né? E é Eu aquela questão, imagino. assim, acaba sendo, família acaba sendo, né, uma das principais razões para isso. É, Mas entrando um pouco, porque de novo, eu queria que você falasse um pouco a questão também de você empreender em Londres, né? Porque muita gente muda e fala, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que ir empregada? Eu não tenho. Mas empreender, assim, eu tenho, né? O Just Real Moms como uma empresa, eu tenho mais duas empresas, então eu tenho três. Então, assim, eu tô super nessa jornada de empreender e não é fácil. A gente trabalha não mais do é. que trabalharia se fosse CLT. Mas assim, e eu também empreendi em outro país, né? Minha outra empresa é em Nova York ainda, então tem muito obstáculo, né? Tem muita coisa pró, muita coisa a favor, até incentivos para empresas pequenas, pequenos empresários, mas tem muitas coisas que são difíceis, né? Até questão de língua, É, nosso networking, nosso relacionamento é no Brasil. Como é exato. que foi um pouco você, né, iniciar uma carreira nova, porque você estava nessa transição de carreira e estando em Londres? Então, fazia pouco tempo que eu tinha começado na fotografia quando eu vim para cá, mas eu ainda estava muito empolgada com a questão de ter um negócio meu, né? Que antes eu era empregada, né? Antes disso, até 2014 eu fui empregada. Daí 2015 eu comecei na fotografia e 2017 eu vim para cá. Então fazia só 2 anos que eu estava fotografando. O começo eu acho que é sempre muito difícil, independente do país que tu tá. Mas mudar para um lugar onde tu tem zero networking, eu acho que complica bastante, porque aqueles relacionamentos que tu já tinha, que poderiam ser seus clientes ou tinha indicações para futuros clientes, tu perde. Eu, quando cheguei Sim. aqui, eu não conhecia praticamente ninguém, tinha tipo duas pessoas que eu conhecia. E meu foco da minha fotografia no Brasil, não no Brasil, né? Porque eu tava lá, mas enfim, o foco da fotografia do que eu queria fazer era fotografia de família. E aí chegar aqui e fotografar famílias que eu não conhecia e nenhum, não sabiam quem eu era e sem referência nenhuma, eu achei bem complicado. E aí o que que eu pensei logo que eu cheguei? Eu pensei em focar em turistas, brasileiros especialmente, mas não só brasileiros. Porque na minha ideia, famílias às vezes vão pedir vão procurar por indicação de outros fotógrafos que já conhecem. Mas turistas muitas vezes não vão ter indicação. Eles vão estar pesquisando, sei lá, vão pesquisar no Google, vão pesquisar no Instagram, alguma coisa assim, fotógrafos locais e vão tentar encontrar. Então foi essa a minha estratégia. Eu pensei, não, tudo bem que meu foco é famílias, mas de repente, para um primeiro momento, faz mais sentido eu focar em turistas para eu ter alguma movimentação e começar a mostrar o meu trabalho, né?
E eu acho que Uhum. foi uma decisão acertada, porque vários clientes me encontravam pelo Instagram e pelo. Eu investi bastante em Google também, para as pessoas me Legal. encontrarem no Google. E consegui ter, mas não era um fluxo muito grande de clientes. Consegui ter alguns clientes assim no começo. Então, tipo assim, busca online eu senti muito mais forte do que eu sentia no Brasil. Porque eu acho que por ser muito aquecido o mercado aqui, muito turista vindo, então eu sentia bastante procura, muito mais do que eu tinha no Brasil. Só que eu não tinha essa questão do networking. Então, eu fiquei um tempo fazendo isso. E aí eu engravidei. Já era o meu plano, né? Mas daí eu engravidei. E depois da metade da gravidez eu já não trabalhei mais. E aí começou. Daí teve, claro, o puerpério, que daí também É. eu achava que eu ia conseguir trabalhar bem viajando, não fazia ideia, né? E no final das contas, quando eu estava conseguindo retornar aos pouquinhos o trabalho, começou a pandemia. Então, eu foi bem prejudicado com isso. Mas aí, o que que eu fiz nesse meio tempo? Como eu falei desde o início que meu foco era famílias, no momento que eu engravidei, eu comecei a ter contatos com outras mães, com outras grávidas, porque eu comecei a entrar em grupos de WhatsApp, comecei a Sim. interagir com outras pessoas que também eram desse mesmo nicho. E aí, todo esse tempo interagindo com essas pessoas, indo em encontro de mães e me relacionando com outras pessoas, foi criando um networking que o que aconteceu? Se não fosse a pandemia, talvez tivesse acontecido antes. Mas agora, em abril, quando abriu, liberou o lockdown, comecei a ter muita procura estagnada de gente que já queria me contratar e só não estava contratando por causa da pandemia, sabe? Então, eu Uhum. acho que essa questão de tentar achar um networking que é teu público-alvo, claro que eu não estava ali num grupo de mães só para ter clientes, óbvio, né? Eu estava interagindo também, porque eu também não tinha Claro. amigos aqui quase quando eu cheguei, então. Mas eu senti que isso ajudou bastante. Então, tipo assim, ser uma pessoa. Eu acho que uma dica legal para quem está indo para outro país e quer empreender é pensar naquele. Onde é que está teu público, onde é que tu pode encontrar teu público e tentar achar atividades comuns para tu conhecer pessoas, porque não adianta, tu precisa conhecer pessoas para esse negócio fluir mais. Claro que Google e Instagram também funcionam, né? Mas eu acho que depender só deles às vezes fica meio restrito. Sim, sim. Na verdade você acabou já respondendo minha outra pergunta, cara, um pouco qual que é, talvez fosse a maior dificuldade de empreender num outro país, talvez seja essa questão de networking mesmo, né? Eu acho Porque que sim. às vezes você muda, assim, tem que fazer vai fazer um curso em algum lugar, que tem gente que tem o mesmo pensamento, né? Foi o que você falou, achar esse público que você quer e criar também uma rede de relacionamento, porque aí começa um a indicar o outro. Até Acho com que o os profissionais networking da mesma área, né? Tipo, eu é, tenho um grupo de fotógrafos, de fotógrafas também, e a gente troca muito, porque às vezes um fotógrafo, eu não vou poder atender, eu não quero atender determinado cliente que chega até mim, eu posso passar para outro, sabe? Então, eu acho que é sim. legal enxergar mais como colegas do que como concorrentes, né? Nossa, você tirou as palavras da minha boca, Morgana, porque eu aqui no Brasil também tem muitas outras plataformas que também falam com mães, também falam sobre parentalidade, que eu procuro ativamente, falo assim, vamos fazer uma colaboração junta, vamos fazer uma live junta, escreve pra gente, vamos trocar posts, né, de conteúdo no site. E aí as pessoas têm, a gente fica até surpresa, mas nossa, mas a gente tá atrás do mesmo público. Eu falei, mas exatamente. Eu não É, tenho mas problema nenhum de é. compartilhar o meu com Não, o seu, tu sabe? não tem um limite, assim, não é uma coisa que tu só vai consumir de um canal, sabe? Ou, sei É. lá, né? Então, não necessariamente é concorrente, né? Tu pode se acrescentar um pro outro, né? E a gente cresce mais junto rápido, né, com as pessoas. Crescer sozinho demora muito mais. Então, isso para É, quem vai empreender também, explorar, usar os concorrentes como aliados, né, no bom sentido, é sempre melhor. Você né, claro, mais força junto, mais gente né, pensando igual junto. Então, você tirou muita concordo palavra da minha boca. totalmente. Aliás, até fala o seu arroba do Instagram, né? É London Family Photographer, né? O seu É, arroba isso do aí, Instagram. isso. Que vale acompanhar quem for viajar. E é legal isso de tirar foto de turista ou de família, porque às vezes a gente vai e é um outro olhar, né? A gente fica preocupado com tirar foto, com ver o mapa, onde a gente tá indo no lugar certo. E quando você tem uma pessoa com você que conhece a cidade, além de levar, ajudar a levar e conhecer o lugar, ainda faz aquelas fotos que, né, viram memórias, né? Aquela. É, porque Enfim, senão acaba ficando ou selfie
Ou então você tá viajando com mais alguém, ou você ou a pessoa, né? Tu não consegue muito fazer É, fotos juntos, né? Às vezes, sei lá, um casal, uma família, tu faz só selfie todo mundo junto, né? só Porque selfie. É. e é E uma selfie lembrança tão todo mundo legal. sai torto, né, Morgana? Selfie é uma tristeza, o ângulo. Ah, Ninguém acha o ângulo certo. eu acho que é válida, porque se não tem outro jeito, vai de selfie mesmo. Sim, Mas, sim, sim. mas se tiver outra opção, né? Melhor. Com certeza. E já mudando para outro assunto, um outro papo que a gente gosta muito de trazer aqui no Just for Moms é a questão da mãe mulher, porque antes de você ser mãe, você é uma mulher, né? Você é mulher, você é esposa, você é empreendedora e você se tornou mãe. Então, esse resgate da mulher é um negócio que a gente gosta muito de trazer. Então, eu queria que você contasse um pouco, por exemplo, de você. O que você gosta de fazer? O que te faz pular da cama de manhã? Fora a Alice, claro, e seu marido, mas fora a família, o que te, sabe, estimula para falar, nossa, que delícia, sabe? Cara, eu acho que o meu trabalho bastante. Eu me empolgo bastante com coisas de trabalho, até meio óbvio falar isso, mas é que eu fiquei tentando pensar alguma coisa fora o trabalho para te responder. E não sei, fora o trabalho é difícil dizer, porque eu acho que o trabalho engloba tanta coisa, ele engloba meu dia a dia, ele engloba meus valores, o que que eu gosto de compartilhar, assim, essa coisa de valorizar as coisas simples, isso também tem a ver com o meu trabalho, sabe? Valorizar o cotidiano também tem a ver, porque a minha fotografia é muito documental de dia a dia, né? Então, eu acho que é isso, assim, tipo, ter uma vida, eu acho que essa coisa de fazer exercício, estar saudável, conseguir relaxar e curtir os momentos, isso também me empolga bastante. Tentando pensar alguma coisa para além do trabalho. Não, mas sabe que não é ruim esse negócio assim? No fundo, todo mundo fala, acha um trabalho que não pareça trabalho, né? Que é trabalho, É, você trabalha muito, muito, mas que no fundo você pode trabalhar até tem 3 da manhã, prazer. felizona, porque você tem prazer. Então eu acho que é uma resposta super válida, porque no fundo acho que é o que todo mundo busca, né? Um É, trabalho que não sinta como trabalho, mas ser remunerado e tá feliz. Acho que é um combo perfeito. exatamente. É uma E você boa falou um mesmo. pouco, já acho que você mencionou alguma coisa dessa questão de equilíbrio, porque assim, tem o trabalho, tem a família, tem o seu tempo pessoal, né, Morgana, mulher. Como é que você faz? Obviamente a gente sabe que não existe fórmula mágica, só que a gente sempre tenta também ajudar um pouco as mães, às vezes, de tentar achar esse equilíbrio, né? Porque não é fácil. Nos primeiros anos, até os 6 anos, a gente sabe que pais não dormem, por razões óbvias. Então, como é que, pelo menos, você tem conseguido num mínimo, e desconsiderando a pandemia, né? Porque eu acho que tem muita coisa também diferente agora nesse último ano e meio, mas fazer um pouco desse equilíbrio na sua vida, né? De Eu todas as acho, áreas. eu acho que tem várias fases. Porque tem a questão de como era antes da pandemia, que para mim era pesadíssimo ficar sozinho o dia inteiro com a Alice, ela era bem pequena também. Aí depois da pandemia quase ficou mais fácil para mim, porque o Chile passou a ficar em casa, então a gente acabou dividindo bem mais o dia a dia, assim, os cuidados da casa e com a Alice. E agora tem o outro viés, que é que eu ter voltado a trabalhar com fotografia e ter que lidar com todo o crescimento do Instagram, que também tá me demandando muito, sabe? Então, se tu me perguntar isso, tivesse me perguntado isso há 6 meses atrás, ou se tu me perguntar daqui 2 meses, talvez a resposta vai ser diferente. Não, Morgana, posso falar? Há um mês, quando a gente se falou, primeira vez, foi final de junho, e eu lembro claramente que você estava com mais ou menos 600 mil seguidores. E aí, umas 2 semanas atrás, É, 3, eu entrei, eu falei, gente, o que que aconteceu? Foi uma coisa, né, que assim, foi virando à noite, foi uma coisa surreal. E muda muito mesmo, é. né? Porque tanto a questão de trabalho, quanto até equilibrar essas live, entrevista, querendo ou não. E você E é curte muito falar de maternidade, né? Então faz parte do que você curto. gosta de fazer. É, eu já queria fazer mais isso, mesmo antes de engravidar, porque tinha a ver com o meu trabalho de fotografia de família, sabe? Só que eu não sentia muito como fazer antes de passar. Então, conforme eu fui passando, eu me senti mais à vontade de compartilhar, porque é uma coisa que eu gosto mesmo de falar, que tem, é a minha realidade, né? Tanto do trabalho como vida pessoal, Sim. então é uma coisa que eu gosto bastante. Mas aí agora tá tomando muito, bastante do meu tempo, mas não é nem o tempo do conteúdo em si, é tipo assim, esses últimos, quando dá uma viralização assim,
é muita gente me mandando mensagem, me mandando e-mail, pedido de entrevista, são propostas legais, assim, de lives, de entrevista, de trabalho até, sabe? De parcerias, e aí eu preciso filtrar o que é mais urgente. E eu tô ainda com meus trabalhos de fotografia, porque como é verão, como teve todo esse bloqueio essa demanda estagnada durante o lockdown, começou em Sim. abril, então a ter um movimento de novo. E o verão, naturalmente, aqui é um período que as pessoas buscam mais fotógrafo, né? Porque o inverno, como é muito frio, muito escuro, muito chuvoso, Sim. as pessoas tendem a não procurar tanto. Então, assim, uh, ter que equilibrar tudo isso aí. E ainda a gente está tentando trocar de casa agora, tentando, né? A gente espera trocar de casa, está procurando casa para mudar. Então tem uma mudança, tem essa demanda de pessoas me procurando e eu tendo que responder. Então tá. Então, essas últimas 3 semanas para eu te responder isso, tá bem difícil. Equilíbrio zero. Zero. Equilíbrio zero, eu tô tentando sobreviver. Chega um horário que eu digo, tá, agora eu não respondo mais nada, não olho mais nada, porque eu preciso respirar para conseguir dormir, sabe? Sim. Mas agora, essa semana, eu senti que já começou a dar uma acalmada e já fiquei feliz que eu não consegui nem produzir conteúdo mais direito, sabe? Claro, os vídeos da Alice, porque eu tô ali brincando com ela, que eu tô cuidando dela, né? Então acaba saindo. Mas fazer foto, que é uma coisa que eu gosto, escrever textos, que eu gosto muito também, eu não tô conseguindo, porque eu não tô tendo tempo. E para criatividade, a gente sabe que precisa ter um respiro, né? Precisa parar, Com precisa. certeza. E tá meio, eu tô assim com a água aqui assim nos últimos dias. Mas agora já tá acalmando. O que que eu faço geralmente é final do dia, agora eu e o Schiller, eu comentei nos stories até que a gente inverteu, eu que fazia Alice, botava Alice para dormir. Agora ele pegou isso para me liberar um pouco, então, claro que eu tenho que guardar as coisas da janta ainda, dar uma organizada na cozinha, mas depois disso eu tento relaxar, responder alguém se precisar ainda, senão eu assisto uma série ou alguma coisa assim, só para tentar desligar minha mente, mas é quase o único momento do dia. E tô tentando não me cobrar tanto também, sabe? De ter É. que responder tudo, porque eu sou naturalmente ansiosa, né? Então, com essa loucurada, assim, eu vejo aquelas mensagens empilhando ali, eu não conseguindo responder. Então, tô tentando respirar para eu ficar bem também, porque semana passada, Claro. retrasada, eu quase tive uma crise de ansiedade, assim, de estar, meu Deus do céu, o que que eu respondo antes, sabe? É. Então não adianta, a gente tem que olhar pra gente também, mesmo nesses momentos de loucura, eu acho, e dar prioridade, assim, a respirar, a dormir, até se exercitar, tá difícil conseguir arranjar um tempo, mas a gente Sem dúvida. precisa, né? Saúde. É, não, sem dúvida. E você falou uma coisa legal, eu tenho aqui, eu tô seguindo meio que um roteiro que eu fui montando, mas eu vou pular para depois voltar, que é essa questão marido e mulher, né? Porque eu acho que é muito cultural no Brasil e, claro, em outros países, até que a mulher tem mais responsabilidade com os filhos, com a casa por razões culturais. Eu acho que isso está mudando muito. Eu acho que essa nova geração agora, que está casando com uns 20 e poucos anos, eles já estão começando a mudar isso, né? Do papel do marido dentro de casa. O pai, hoje, ele está muito mais presente dentro de uma parentalidade mesmo. Não é só mais maternidade. Voltou a falar de parentalidade como um todo, né? Porque o pai está muito mais engajando. Como é que foi? E aí, é uma brincadeira, mas eu sempre brinco que eu falo, gente, quem né, para amigas minhas aqui no Brasil. Eu falei, gente, ache um marido que morou fora. Porque ele vai aprender, ele já vai ter um pouco mais do sangue dele, assim, o DNA de dividir naturalmente as coisas de casa, né? Mas, tipo, brincadeiras à parte, o morar fora ajuda muito a questão Ajuda. de. Porque lá, né? Eu também em Nova York, eu morei lá 5 anos e meio, eu nunca chamei uma empregada para limpar nada. Banheira, era eu, sozinha. Então, vira parte, né? A gente aprende a É. dividir as coisas meio que natural. E aí eu queria saber um pouco de vocês dois, como que é um pouco essa divisão antes e depois de Alice, como que foi, né, assim, o papel dele ajuda, e não é nem ajudando, tá? Já vou me corrigir porque a gente Não, tem não esse hábito ajudando. de falar, não é ajudando, ele Dividindo, fazendo o né? papel dele. É, Exato, dividindo. exatamente. Eu acho que a gente já mora junto há 7 anos e pouco. E antes no Brasil, depois aqui, né? E tem antes Alice, depois Alice. E a gente sempre dividia as coisas, mas eu não sei, como antes eu acho que eu trabalhava de casa e ele trabalhava fora por um período, principalmente aqui, acabava que eu acabava puxando a frente de fazer algumas coisas, porque eu tinha realmente um Sim. pouco mais de disponibilidade dentro de casa, né? Por mais que eu estava trabalhando também. Aí depois que a Alice nasceu, eu acho que não precisei nem falar. Ele mesmo percebeu que não tinha como eu ter energia para fazer qualquer coisa.
E Claro. ele começou a puxar frente. Teve épocas que eu ficava muito com a Alice, que eu tava exausta, que ele fazia quase tudo na casa, porque eu não tinha como. Eu tava com a Alice o dia inteiro, eu tava exausta, tava sem dormir. Então, eu acho que funciona super bem com a gente não tem muito. Claro que às vezes a gente alinha alguma coisa que não tá legal, ou troca quem é responsável por uma coisa ou por outra, mas tem épocas que eu faço um pouco mais, tem épocas que ele faz um pouco mais, mas eu acho que ele absorveu um pouco mais do que precisa ser feito, que eu enxergava mais e ele antes não enxergava tanto. E eu relaxei um pouco das coisas que, deixa, se não for feito também tudo bem, porque Uhum. isso não é tão prioridade assim quanto a nossa saúde mental, quanto a cuidar da Alice, quanto qualquer outra coisa, entendeu? Sim. Mas é isso aí, morar fora, a gente, para não dizer que eu nunca chamei faxineiro, eu chamei algumas vezes que a gente tava muito, que eu não tinha condições de limpar a casa, ele também não tinha, porque trabalhando fora o dia inteiro, mas foram pontuais, assim, foram depois da Alice nascer, em alguns momentos, assim, antes da pandemia também. Então foram, sei lá, 2, 3 vezes, assim, que a gente chamou, porque a casa estava caótica e nenhum dos dois tinha energia e tempo para fazer nada, sabe? Mas no geral a gente não tem ajuda, né? Então, no geral, tem que ser feito, né? Não tem jeito, tem, É. né? E eu acho que outra coisa, assim, que tem muita gente que também, assim, as mães, né, que seguem você, e como você gosta de falar de maternidade e de maternidade real, primeiro que, assim, a gente sempre fala, e dentro do Just for Moms é uma das bandeiras que a gente levanta muito, que não existe mãe perfeita e a gente sempre tenta ajudar, tirando esse peso que é natural para mãe e mulher, né, ter. E a gente reforça muito também essa questão que toda mãe ou pai tem uma jornada diferente, nosso conteúdo ele é para ser usado de uma forma, né? Tudo que a gente compartilha, relatos de mães, relatos de médicos, até que tem às vezes perspectivas diferentes, não é para ser usada de forma comparativa, é para ser usada de uma forma como um auxílio, um momento de acolhimento. E cada um vai extrair o que faz sentido, porque dependendo do momento da tua vida, da tua maternidade, você vai mudar de ideia, que tudo bem mudar de ideia. Então, assim, a gente traz um conteúdo aqui zero comparativo, tá? Então, isso eu só tô dando esse pré, porque eu quero saber um pouco da sua gravidez, do seu puerpério, como é que foi sua amamentação. Mas para você, né? De novo, sem comparação. A gravidez foi, tipo assim, não fui aquela grávida que amou estar grávida, não, não amei, não. Eu achava que, tipo assim, tá, ok, é um mal necessário, mas se eu pudesse pular ali direto para depois de nascer, eu ia ficar bem mais feliz. Eu não tive uma gravidez muito ruim, mas no início eu tinha muito sono e não tinha disposição para nada. Eu não, no começo, eu sentia que, tipo assim, não era mais meu corpo, porque eu já não sabia identificar o que estava acontecendo, porque era muita coisa nova o tempo inteiro. Aí no segundo trimestre foi bem tranquilo, foi só assim, só tinha barriga crescendo, mas eu não tinha muitas dores e tal. Comecei a ter dores no quadril, coisa assim. E o final foi puxado de novo. Então, a Alice nasceu de 42 semanas. Então, lá pelas 37 eu já tinha muita contração. Não, depois das 30 eu tinha muita contração de treinamento. Então, se eu caminhava 2 quadras, a minha barriga endurecia toda, eu ficava extremamente cansada. Então, foi bem cansativo, assim, da metade para o final. E, e dormir já era difícil. Ai, não sei, eu achei desconfortável. Não é que foi ruim a gravidez, mas era desconfortável. No final, eu tive muitas dores no quadril, por exemplo. Sim. Eu acordava de madrugada com dor, sabe? Então, não foi uma gravidez agradável, eu não achei, mas não tive grandes problemas. Eu tive um pré-diagnóstico de diabetes gestacional, que na verdade acho que nunca confirmou, porque Não evoluiu. eu ficava fazendo todos os dias e nunca passou do limite. Tipo, sempre ficava muito baixa a minha glicemia. Então, eu acho que foi talvez algum erro no teste, alguma coisa assim. Mas aí teve aquela chatice de ficar fazendo só. Sim. O parto foi horrível, foi quase eu diria traumatizante, mas não, eu não estou traumatizada hoje em dia, mas no momento eu fiquei traumatizada por um período. Então, foi bem ruim meu parto, fisicamente, psicologicamente. Eu considero que eu sofri violência obstétrica. Eu perdi muito sangue, então tive que receber transfusão, tive laceração enorme, então foi um período bem crítico. Assim, logo que a Alice nasceu, eu estava muito mal também psicologicamente por causa do parto. Eu não tive Uhum. depressão pós-parto, eu não tive nem baby blues, assim, com relação a ela,
nossa vida pós-parto estava maravilhosa. Era pontualmente o parto. Quando eu meio que me liberei daquela dor do parto, ficou tudo bem, assim. Você teve parto normal? Anormal. Anormal, exato. É, foi normal, mas foi induzido, foi com ventosa, fórceps, laceração, episiotomia, laceração, transfusão, tudo que não desejo para ninguém. Mas enfim, mas no final das contas a gente ficou bem, então isso que importa mais no final das contas, né? E, e aí esse pós-parto aí foi muito difícil porque eu tava muito fisicamente debilitada ainda. Eu demorei muito para me recuperar. Foram assim 3 meses para eu poder dizer, não, agora eu acho que eu tô começando a me sentir bem de novo, sabe? Eu não podia Uhum. descer a escada da minha casa com a Alice no colo, porque era um peso muito forte, muito grande para mim, sabe? Até os 2 meses e pouco. Então, eu não podia sair de casa com ela. Eu tava em casa com ela o dia inteiro e não podia sair, porque eu não conseguia carregar ela e o carrinho, sabe? Mas, ah, mas fora isso, assim, tipo, tava tudo bem, assim, ela tava bem. Com relação à amamentação, a gente também teve algumas questões que não foram muito fáceis. No início, ela demorou para pegar o peito direito, então ela me machucou bastante. Aí a consultora identificou que ela tinha a língua presa, a gente marcou para fazer o corte, né, do freno. Uhum. Mas nesse meio tempo ela conseguiu, ela tinha perdido bastante peso nos primeiros dias, mas daí depois ela conseguiu fazer a pega mesmo antes do corte e recuperou o peso rápido. Eu consegui me recuperar daquele machucado inicial. Uhum. E aí depois disso ficou tudo tranquilo. Até pelos 4 meses dela. Aí nos 4 meses ela começou a perder peso. Perder peso. Não é que ela não ganhou de um mês para o outro, ela perdeu, sabe? E aí é médico, é consultora, não sabiam o que que era, especialista, e aí tentaram inserir fórmula. Aí veio uma suspeita de APLV, alergia à proteína de leite de vaca, para quem não conhece. Só que essa alergia nunca foi confirmada. E aí a gente começou a inserir talvez era baixa produção de leite, também não sei, mas não tinha justificativa porque eu amamentava em livre demanda, sem uso de bicos artificiais, então não seria o mais natural, né? Sim. E aí a gente começou a inserir uma fórmula especial para quem tem suspeita de APLV ou tem APLV, e ela começou a ganhar peso de novo daí. E, e aí ela começou a introdução alimentar, no que ela começou a introdução alimentar, aí ela sempre comeu muito, absurdamente muito. E devia ter fome, né, coitadinha. E aí, e aí, depois da introdução alimentar, ela voltou a ganhar peso. Eu consegui retirar a fórmula e voltar só para comida e amamentação. E aí ficou tudo tranquilo de novo. Mas foram alguns momentos tensos, assim, de 4 para 5 meses. E foi no mesmo período que ela começou a acordar muito à noite. Talvez porque ela não estava sendo alimentada o suficiente, sabe? Talvez porque não tinha leite o suficiente, não sei. E Entendi. aí eu estava exausta. E ainda tinha que ficar com essa coisa de amamentação e daí estimula com bombinho o dia inteiro. A minha função era fazê-la dormir e tirar o leite do peito e tentar fazer. Fiquei um mês assim, que eu era um zumbi. Então essas foram as fases mais críticas assim. E sem rede de apoio, né? Sim. Eu logo depois do parto, eu cheguei a ligar pro meu pai e dizer, pai, tenta vir para cá porque eu não tô conseguindo, eu preciso de alguém, não tá dando, o Schiller vai voltar pro trabalho, eu não sei o que fazer. Mas, mas a gente deu um jeito, a gente conseguiu, no final das contas, funcionou, foi meio enlouquecedor, mas funcionou. E depois se acalmou, né? Depois que passou essas fases críticas, aí a gente entrou no ritmo. Mas não foi fácil, assim, foi bem, bem puxado. A equipe que te acompanhou na sua gravidez foram ingleses, não foi brasileiro. Você não achou ninguém brasileiro aí pra estar com você? Não, eu não. Tem pessoas aqui que moram aqui que contratam doulas, às vezes brasileiras, Sim. mas eu não cheguei a contratar porque vi muita. Tipo assim, achava que é um trabalho legal, mas tipo, era um investimento a mais, né? E eu pensei, não, eu vou Uhum. me informar bastante, eu sou de ler muito, entender tudo. Achei que eu estava blindada, mas não, eu estava bem enganada. Talvez se eu tivesse contratado uma Entendi. doula, a minha experiência teria sido um pouco mais respeitosa, digamos. Talvez, mesmo que o final das contas tivesse sido o mesmo, talvez eu tivesse alguém ali para me dar respaldo e que exigisse um pouco mais de respeito para mim, sabe? Então, pode ser que teria sido um pouco melhor. Imagino que sim, né?
mas não tem como saber. Na verdade, assim, eu tenho uma pergunta que eu não sei nem se vale a pergunta, porque assim, você foi mãe aí, você não chegou a ser mãe no Brasil, mas você tem alguma base de comparação, de tipo, prós? Porque assim, tem muita gente que eu conheço que mora fora, que na hora do bebê nascer, eles optam por voltar para o Brasil temporário, ou talvez às vezes, né, o marido vai e vem, mas assim, para ter o filho no Brasil. Você tem alguma base de comparação de tipo como que Londres é diferente, os especialistas são diferentes em relação ao Brasil ou não? Eu tenho um pouco de experiência conversando com as amigas do Brasil, né? Então eu Tá. tenho uma ideia de como é que funcionam as coisas no Brasil e como funciona aqui. Tem algumas coisas que são diferentes, realmente. Eu não sei dizer o que que é melhor, o que que é pior, porque vai depender, eu acho que, da experiência de cada um. O Brasil tem muito essa cultura de cesárea a qualquer custo, né? Aqui já se incentiva muito mais parto normal, então aqui tem esse lado positivo. Só que dependendo do profissional que pega aqui, às vezes eles querem parto normal a qualquer custo, entre aspas, né? Não é a qualquer custo, mas eles meio que te induzem a fazer uma indução, sabe? Por exemplo, Sim. que às vezes não, talvez não fosse o mais recomendado, sabe? Mas eu acho que no geral o acompanhamento ele é muito diferente. Por exemplo, no Brasil eu sei que tem ecografia, ultrassonografia a cada mês, eu acho até o final da gravidez. E aqui não tem, aqui tem duas, na verdade, obrigatórias, que são de 12 e de 20 semanas. Depois Uhum. disso, é feito medida da barriga, aquela anamnese que se faz em toda consulta, só que não é feita ultrassonografia porque não se vê necessidade se tá tudo de acordo, se tá tudo bem, se a mãe tá bem, se eles só fazem em caso que, tipo assim, no meu caso, por exemplo, que teve suspeita de diabetes gestacional. Então, eu fiz mais duas, três sonografias ultrassonografias depois. Mas se tá tudo bem, não se faz nada, assim, só se acompanha, geralmente com parteiras também, com midwives, que falam, né? Que são enfermeiras obstetras, eu acho que deve ser a tradução em português. Então, às vezes acontece de uma mãe que tá com uma gravidez tranquila e tudo sob controle, não é grupo de risco e não apresenta nada de alteração, de ela ir do início ao fim da gravidez sem ter passado por um médico, sabe? Só ter acompanhamento com midwives, que falam, né? Essas enfermeiras. Uhum. Se elas têm, claro, aqueles padrões, se por acaso elas identificam alguma coisa, passa para médico, às vezes é especialista, daí vai o especialista até o final da gestação. Mas eu acho interessante até esse tratamento, porque não é tratado com talvez um exagero de cuidados, quando a gravidez, na verdade, é uma coisa natural do corpo, que todo mundo passa, sabe? Então, às vezes tu trata com muito exame, muito exame, muito exame, na cabeça da mãe é aquela coisa de que é algo que precisa ter controle de médicos e coisa assim, e a mãe não se sente tão tranquila de Sim, talvez fazer um parto mais sozinha, sabe? Que Uhum. o parto normal precisa muito da tranquilidade da mãe, sabe? Então é uma coisa meio psicológica, assim, que pode alterar. Por outro lado, alguns cuidados extras são feitos, eu acho. Claro que eu estou comparando aqui o sistema público daqui com as minhas amigas que estão no particular no Brasil, né? Então, talvez seja uma comparação até meio injusta, porque se eu pegar o tratamento que o SUS dá, eu acho que é um pouco mais parecido Mais com o parecido. tratamento daqui, Sim. sabe? Pelo que eu já conversei com algumas pessoas. Mas eu posso estar falando besteira porque eu não tenho tanto conhecimento de como funciona o sistema no Brasil, tá? Eu Uhum. sei isso são linhas gerais do que eu entendo. Mas essas são as minhas percepções também, né? Eu também não tenho Sim. um super conhecimento, eu tenho conhecimento da minha experiência e das pessoas que eu conheço que tiveram filhos aqui no Brasil. Outra coisa que eu acho que foi difícil para mim foi o pós-parto, porque ele não tem um quarto para recuperação individual, sabe? Ele é aquela baia, quarto com quatro Sim. cortininhas, assim, com quatro baias. Uhum. E para uma mãe que recém teve filho, que às vezes precisa se recuperar, um filho recém-nascido e outros ao redor chorando em vários momentos diferentes da noite, é É, bem difícil, assim, bem é. difícil de. Eu já tenho na minha mente que no próximo filho eu quero ter algum hospital que me ofereça quarto Um particular para eu quarto. pelo menos poder descansar se eu precisar, né? Para ter essa opção, pelo menos, né? Sim. Eu geralmente não pergunto a questão de vai ter mais, não vai, mas assim, você É, já também não. falou muito Mas de eu ter já um falei, segundo. é. Uhum. Eu não puxo porque eu acho que, né, se a Eu mãe também quiser falar, acho. ela fala.
Mas Não, como eu você também falou concordo, porque às muito, vezes a pessoa não quer, ou não consegue, ou tá com dificuldade, não sei. É melhor não exato. E perguntar tem pro gente que às vezes criador. quer parar no um, né? Eu acho que assim, eu até escrevi um texto uma vez falando que, aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Aqui você, né, tá namorando. Ah, e quando vai casar? Aí você casa. E aí, vai Quando vai engravidar? ter Aí você filho? engravida. Aí quando você engravida do primeiro, e aí, você vai engravidar do segundo? Aí, se são dois Se meninos ou duas citam dois meninas, meninos aí, não vai você te vai apresentar tentar a uma menina? menininha? Gente, mas tem que parar essa cobrança, né, essa cobrança, essas perguntas. Então, realmente, né, É, não é muito dentro dos meus roteiros, das coisas que eu gosto de levantar. não, concordo. Mas já que você já falou muito disso por conta, você tem algum planejamento de tipo, quando a Alice tiver tipo 3 anos, talvez já tá um pouquinho mais independente. Vocês têm algum planejamento disso ou tá É, já eu acho que assim a livre? partir dos 3 anos, provavelmente, a gente vai pensar nisso. Porque Ah, legal. agora a gente. Já era a ideia, né? Não é, não mudou nada agora, mas a nossa ideia sempre foi quando ela puder ir para creche e eu conseguir ter mais tempo para me dedicar. Porque, claro, eu posso pensar em contratar uma ajuda também, mas a minha ideia ela já está bem estabelecida para eu conseguir dar atenção para outra criança, né? E eu não sei Sim, quanto tempo vai demorar também para eu ter filho, né? Então, né? Não posso dizer um prazo, né? Mas sim, o prazo mínimo para mim era perto dos 3 anos dela para eu começar a pensar nisso, sabe? Essa questão de ela estar mais independente e de ela já ir para a escolinha. Então, boa parte do dia ela já vai estar ocupada, digamos assim, sabe? claro. Então, eu acho que eu consigo me organizar Escolinha e melhor. creche aí em Londres é a partir de quantos anos? 3? É a partir, no geral, a partir de 4, mas para Tá. mães que trabalham, aí é a partir de 3. Ah, legal. Entendi. E aí, outra coisa que vocês trazem muito para o dia a dia de vocês, que eu acho super legal, porque são coisas também do meu dia a dia, essa questão de estilo de vida super saudável, essas comidas orgânicas, né? É um cuidado a mais, vira mesmo, né? É parte de um estilo de vida e essa questão de estilo de vida simples, gente, pipoca e televisão de vez em quando é uma benção, não tem que ficar inventando nada, é uma delícia pipoca e Exato. televisão. Então eu queria que você contasse um pouco, talvez desse a dica de tipo, e eu acho que todo mundo busca, né, cada vez mais conseguir ter um equilíbrio, uma vida saudável. Então, assim, o que talvez seja um básico? Assim, tem muita gente que, porque assim, comida orgânica aqui no Brasil não é a coisa mais fácil do mundo, tá? É caro ainda, dependendo. Você vai num supermercado, tem uma gôndola de fruta orgânica. Tipo assim, é pouquinha coisa que tem. É, mas, enfim, como que você, dentro de um estilo de vida saudável que envolve vários braços, né, várias áreas diferentes, como que, assim, sei lá, algumas dicas ou o que funciona pra você? 2, 3 dicas do tipo, isso é legal pensar em fazer. Porque é um assunto que demoraria uma live inteira, um negócio desse. É, Mas, fiquei mas talvez, sei pensando lá, aqui duas, três, rapidamente. di É. 2, 3 dicas legais, assim, de coisa que vocês fazem, não sei. Eu acho que isso vai muito de cada um, porque, né, é muito difícil falar. Mas o que que a gente prioriza aqui é não colocar comidas que a gente não considere saudável para dentro de casa. Então, a gente come, de repente, uma fritura quando está na rua, mas a Sim. gente não faz uma fritura dentro de casa, sabe? A gente não come. Deixa eu pensar. Um bolo com farinha e açúcar. Isso a Alice não come nem fora de casa ainda, mas a gente eventualmente come. Mas a gente não compra. Eu não tenho farinha, não tenho açúcar em casa e eu não compro bolo para eu ter em casa, entendeu? Então, Uhum. aí, com esse controle, eu consigo ter um controle mais ou menos de a maior parte do meu tempo. Porque se a maior parte do meu tempo eu tô em casa e só entra comida saudável dentro de casa, Tá. então, se eu for comer alguma coisa, vai ser a minha exceção. Aí tem outras coisas que a gente não consome nunca, assim, porque a gente não faz questão, a gente sabe, ultraprocessados, assim, é muito difícil a gente consumir alguma coisa. Bolacha Uhum. recheada, refrigerante, essas coisas, sei lá quantos mil anos faz que a gente não consome, sabe? Mas essa questão de não trazer para dentro de casa, eu acho que é uma coisa que ajuda bastante, assim, a gente se organizar. Outra coisa é tentar manter a rotina de exercício, que ultimamente está difícil para mim, mas eu tenho 2 horários da semana, pelo menos, que eu tô fazendo personal, e então aqueles 2 horários eu sei que eu vou fazer. Por Sim. mais que tem períodos que eu consigo fazer exercício todo dia, agora nessa loucurada de viralização, óbvio que eu acabo abrindo mão de algumas coisas e acaba sendo exercício, infelizmente. Mas aqueles 2 horários da semana, não. Aquilo são os meus compromissos, sabe? Então a gente tenta manter isso aí. E eu acho que um pouco
de vida saudável não é só a comida e exercício, né? É um pouco da nossa mente. Então, essa questão de chegar um horário e desligar tudo e não responder mais nada e de priorizar sono. Eu não sou uma pessoa que vai trabalhar de madrugada, mas nem, olha, tem que me pagar, mesmo que me paguem muito, talvez eu não trabalhe. Porque a minha prioridade, sono é uma das minhas prioridades. Então, e se eu tô com muita coisa na cabeça, acaba atrapalhando meu sono também. Então eu não vou ficar trabalhando até meia-noite, uma noite. Por isso que a live teve que ser esse horário. Porque se fosse mais tarde, eu não consigo raciocinar mais. Eu acho que quando tu entra num ritmo de alimentação, exercícios e sono, o teu corpo se autorregula. Quando começa a ficar escuro, o cérebro começa a Sim. desligar, os hormônios estão regulados e tu precisa dormir. E eu sinto muito isso no meu corpo, assim. Depois de um certo horário, eu não raciocino mais. Se vou te mandar uma mensagem de WhatsApp, eu vou ficar. Então, fazer live, assim, parar pra pensar. Esse horário ainda tá quase no meu horário É. crítico aqui, né? Tá, eu ainda consigo raciocinar um pouco, mas já tô ficando bem cansada. Então, é priorizar sono e relaxar e desligar. Tipo assim, que eu sempre falo também que a gente vai para os lugares e quando eu tô com outras pessoas, estou aproveitando, eu não posto nada, não respondo mensagem. A única coisa que eu pego o celular é para fazer foto e vídeo, porque isso eu já gostava de registrar, Claro. mesmo que fosse, mesmo que seja para não postar, isso é uma coisa que eu gosto de ter para mim, né? Mas tentar também estar presente no momento, sabe? Porque a tua saúde mental agradece, a tua felicidade Com depende muito disso, certeza. eu acho, né? Não, Então acho sem que é dúvida isso, assim, nenhuma. resumindo, resumão bem resumido. É. Não, eu tava, a hora que eu tava escrevendo o roteiro, eu falei, gente, cada um dos meus temas renderia uma live Aham. sozinha. Quando tu me falou assim, eu pensei, gente, isso dá pra falar tanta coisa, a gente vai fazer 5 horas de live. Eu sei, mas não tem problema, a gente faz uma vez por mês pra cobrir tudo. Mas aí, assim, a gente tem até agora mais só 12 minutinhos. E obviamente que, né, eu acho que tem muita gente aqui que, né, é super fã da Alice também. A gente é super fã de você como mãe, o jeito que você é materna. E a gente também tem muita curiosidade em relação à Alice por razões óbvias, né? Eu acho que essa facilidade dela de comunicação, as palavras difíceis, além de ser uma graça, é diferente ver, né? Assim, pela idade e tudo. E, de novo, gente, é muita coisa que a gente vai falar aqui. Reforçando, tá no Reels, tá no destaque, tem mais detalhes, né? Então, assim, quem quiser Sim. depois procurar mais, tá lá na página, enfim, na tua bio. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco essa questão de voltar, e isso você respondeu já 20 vezes, mas como que vocês começaram a perceber essa facilidade da Alice? Com que idade que foi que vocês viram que ela tinha uma facilidade muito grande com línguas? E é com inglês e português ou não? Ela não tem ainda contato com inglês, então eu vou Tá. começar de trás para frente. Ela não tem contato com inglês aí. Claro, quer dizer, algum contato ela tem, né? Porque ela escuta a música dos Beatles desde sei lá quando. E eventualmente ela tá no parquinho, alguém fala com ela. Então, tipo assim, ela sabe que existe o inglês, ela não tá, entende que é diferente, mas ela não tá muito interessada em querer saber aquilo ainda, né? Às vezes a gente quer falar um negócio pra ela, ela não é que nem a interesse das palavras difíceis que tu fala, ela brilha o olho e quer falar, sabe? Então ainda não pegou. Acho que vai ser mesmo quando ela for entrar na creche, assim, que. Entendi. Mas a gente também não tinha nem intenção de mostrar inglês para ela. A ideia era só português mesmo, até ela começar a ir para a escola para a gente tentar manter o máximo, o mais fortificado possível o português dela, porque por ser a Uhum. nossa língua de origem, a gente é mais confortável falando português e a família toda fala português, então, né? E quando a gente for para o Brasil e também, enfim, né? É importante para a gente que ela mantém. E, mas com relação ao português, e quando a gente percebeu, foi ela as primeiras palavrinhas, assim, eu não achei que fosse nada demais, porque estava na idade que é normal começar a emitir os primeiros sons, e assim, era silábico ainda, ela já tinha com intenção, ela já falava alguma sílaba de alguma palavra para aquela palavra mesmo que ela queria, então a gente já percebia que ela entendia. Com 7, 8 meses, eu já percebia que ela entendia tudo que eu falava, ela já identificava objetos mesmo sem saber falar, sabe? Mas falar, ela falava assim, tá para batata, que eu sempre dou de exemplo, né? Porque é o que eu me lembro. Eu não lembro direito, porque não, sei lá, Sim, sim. eu não sou aquela mãe que lembra exatamente a data que a filha falou e que tem anotado, eu não tenho isso. Eu gravo os vídeos porque assim,
Ah, se eu quiser saber, eu dou uma olhada nos vídeos, só que daí achar o vídeo, onde é que tá, né? Enfim. E aí, lá pelos. E aí, com 8 meses por aí, começou assim, e daí foi aumentando. Até perto de um ano, ela já estava falando muitas coisinhas, mas assim, meio silábico ainda, algumas palavras completas, mas era várias palavras, e depois de um ano, assim, de um ano para um ano e 2 meses, ela começou a aumentar muito, assim. Então, tudo que a gente falava, ela tentava repetir palavras mais longas, e daí a gente começou a perceber que ela estava falando tudo. Só que como a minha mãe sempre falava que eu falava tudo com um ano e um mês, um ano e 2 meses, eu tava assim, ah, ok, ela vai ser Normal. tipo É. como eu era, que a minha mãe sempre dizia que eu era, né? Então, tranquilo. Só que daí ela começou também a falar frases longas e repetir músicas e historinhas com um ano e 2, 3 meses, sabe? Então, nessa hora, assim, que chamou a atenção que ela realmente estava com um vocabulário acima da idade, mesmo a gente sabendo que o meu histórico também era parecido, mesmo assim chamava atenção, porque a maioria das crianças estavam começando a falar as primeiras palavrinhas, às vezes nem isso, né? E aí a questão de decorar as histórias inteiras não chamou muita atenção, porque, claro, a gente lia muitas histórias para ela, porque ela pedia mesmo para ler, que teve fases que ela estava muito apaixonada pelos livros e queria que a gente lesse várias vezes por dia. Então, depois a gente lê, sei lá, 20, 30, 40, 50 vezes o mesmo livro, ela já repetia ele inteiro, praticamente, porque ela tinha decorado. Então, nessa fase ela tinha já 1 ano e 5, por aí, 1 ano e 3, 1 ano e 5, mais ou menos. Então, foi nessa hora que a gente que chamou mais atenção. Depois, daí só evoluiu, né? Só foi melhorando, porque pense que deu um ano, né, depois disso. Então, em um ano, ela conseguiu ainda evoluir bastante em vocabulário, compreensão, dicção. Então, Eu acho é isso que, aí. Morgana, um dos melhores vídeos, naquele vídeo que ela começou falando libélula, estapafúrdio, teve uma palavra que eu dei uma risada, porque eu falei, você falou, filha, eu nem sei falar isso direito. Tem um pedaço do vídeo que eu até cortei porque não cabia tudo. Eu fui falar a palavra para ela e eu falei esquistossomose. E daí o Schiller olhou para mim, não é esquistossomose. Daí eu, ah, tá, falei errado. Daí eu só botei porque não cabia tudo, né? E quando eu falei esquistossomose, ela repetiu igual. Só que daí na hora que eu falei o certo, que eu falei, ai, não sei, eu acho que é assim, né? E daí depois eu fiquei pensando com a reação dela, eu acho que ela falou assim, ah, é difícil porque eu tinha errado, sabe? E aí quando Ah, ela erra, às vezes eu comento pra ela, eu falo assim, ai, tudo bem, é difícil mesmo, pode tentar, tipo assim, querendo meio que acolher ela quando ela não consegue uma coisa, às vezes eu falo, não, tudo bem, é difícil. Eu acho que ela quis me acolher, porque eu falei que eu não sabia falar, e depois alguém falou, será que ela estava sendo empática contigo? Deu, nossa, eu acho que sim, eu eu acho acho que que ela faz é. sentido. Muito Ai, fofa foi, né? Primeiro eu achei que era muito bom. divertido, ficar divertido porque ela não tinha, achou difícil de falar e não falou. E daí por isso que eu E botei ela no fez vídeo, uma mas carinha, tipo assim, foi difícil. Tipo assim, mamãe, eu sei que é difícil. depois eu achei mais fofo ainda quando eu me dei conta que ela estava sendo empática comigo, na É, verdade, né? eu achei também, eu achei muito fofinha. E aí, É, assim, eu acho que também, até dentro dessa história, uma coisa que é legal trazer, e de novo, eu já tinha falado um pouco, né, disso antes, que é essa questão de comparação, insegurança, porque, e você também acho que você já mencionou isso de novo, porque a gente vê uma criança, às vezes, tendo alguma facilidade, e quem é mãe, é natural, compara. E não, né, não, mas acontece natural. Só que toda criança tem o seu tempo, o desenvolvimento de linguagem, ele é diferente dependendo da idade. E tá tudo certo, você mesma já falou, e a gente também fala, não é uma corrida, não tem tempo. Obviamente, cada fase tem uma evolução, né? Você tem que saber o que a criança tem que falar com 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tem umas coisas que são meio padrão. Mas eu queria que você reforçasse um pouco essa questão da comparação e da insegurança, porque eu acho que é legal trazer isso para mães se tranquilizarem, porque a gente vê, né, a Alice, e aí já começa a olhar pro filho, ah, meu Deus, mas o meu não faz isso. Então eu queria só que você falasse um pouquinho disso que você já tinha comentado. eu acho que tem que olhar três coisas. Primeiro, ela tá dentro dos marcos esperados para a idade? Se ela tiver, ótimo. Segundo, ela tem um ambiente que gera estímulos para ela, não, e não necessariamente é ter estímulos o tempo inteiro, mas tem um ambiente favorável, amoroso, com sem estar, sei lá, jogado o dia inteiro olhando TV, tem outros tipos de estímulos, as pessoas conversam com ela, olham para ela, brincam com ela. Terceiro, primeiro, peraí, me perdi. Primeiro, tá nos marcos, ela tá feliz? Ela Sim. demonstra alguns incômodos muito grandes ou ela demonstra ser uma criança feliz?
tem essas três coisas, não tem por que se preocupar, sabe? Sim. E também, mesmo a questão dos estímulos, às vezes os pais estão trabalhando e não tem opção de estar dando a atenção que a criança precisaria. E, e eu acho que não tem que se culpar também por isso, sabe? Ou às vezes já Uhum. passou e não conseguiu dar o estímulo, ou não sabia que tinha que dar, mas menos culpa ainda se tu não sabe, não sabia que tu precisava É. disso, sabe? Então eu acho que tem que pensar um pouco nisso. E eu sempre gosto de reforçar que se não tiver nos marcos, mesmo que pode ser que não seja nada, mas eu acho que vale procurar especialista, porque se for alguma coisa, a intervenção cedo, ela sempre vai ser Ajuda. favorável, vai ser sempre benéfico, sempre. O pior cenário é o médico ir lá e dizer, não, tá tudo certo, fica tranquilo, e daí a mãe fica tranquila, não tem mais o que se preocupar, entendeu? Sim. Então eu acho que esses são os pontos assim que eu destacaria assim de mais importantes. E não tentar não comparar. Eu sei que é inevitável que a gente acabe comparando eventualmente, mas sempre tentar. Eu acho que todas as crianças são maravilhosas. Eu sou apaixonada por crianças. Quando eu compartilho coisas da Alice, às vezes não é porque a Alice é maravilhosa, é porque as crianças são maravilhosas, sabe? Sim. Quando eu tô fotografando outra família, eu fico apaixonada pelas crianças que eu tô fotografando também. E elas são únicas. Quando eu vejo um amiguinho dela fazendo uma coisa diferente dela, eu acho incrível. Porque eu olho, meu Deus, olha como as crianças são únicas. Olha como é legal que essa criança tem essa vontade e essa criança tenha essa, sabe? Eu acho isso inspirador até, sabe? Então vamos Sim. olhar para as belezas que tem em cada ser humaninho aí, que são muitas, né? Sim. E em resumo, eu acho que é isso. Bom, a gente tem mais 2 minutos. O Instagram não tem mais me derrubado em 1 hora, então acho que a gente pode. Acho que 2 minutos, mais um pouquinho a gente conclui. Mas uma última pergunta é: vocês já falaram que vocês não são uma família muito de televisão, telinha zero, assim, ainda não é uma coisa que vocês inseriram. Só fala um pouco, por exemplo, que tipo de e leitura a gente sabe que está muito presente dentro de vocês, que você mostra muito, né, os livros, ela traz os livros, ela conta as historinhas. A historinha da uva ontem foi a melhor, foi muito bom também, ela fazendo a vida da uva. Beber uva. O bebê uva. Mas, assim, que tipo de atividade que vocês fazem de brincadeira ou que estimule, assim, não que vocês estão querendo, né? Mas, assim, o que vocês fazem fora da televisão que, né, é uma coisa que a gente gosta muito de trazer, porque tempo de telinha, né, a gente sabe que é um assunto importante. Então depende, porque vai mudando de acordo com a fase que ela tá. A gente vai sentindo quais são as vontades dela e a gente vai deixando mais disponível ou tentando incentivar mais as coisas que a gente vê que ela tá com mais vontade. Ela teve fase que queria ler o dia inteiro, que nem eu falei, e agora ela não tá dando muita bola para os livros. Os livros estão aí, ela pega às vezes uma vez por dia, às vezes não pega. Então, agora ela tá numa fase de que voltou pro desenho. O desenho também ela amava, daí depois não quis saber mais, agora ela voltou. Então ela tá gostando de colorir, de preencher o desenho, de desenhar de novo. Ela tá montar blocos, ela gosta bastante, sempre gostou. Eu acho que esse ela não perdeu o interesse. A história das musiquinhas por causa da linha de música, né? Então ela tá, tem sempre os instrumentos ali, ela escuta, a gente deixa a música ligada muita parte do dia. Ela gosta de ficar tocando junto, ou cantando junto, ou dançando. O que mais que a gente faz durante o dia? Não sei. Comer, porque ela adora comer, a gente já sabe que Ela comer adora é uma comer. Essa brincadeira bonitinho. com os amigos dela, né? Com os bichinhos, de imaginação, isso a gente incentiva bastante também. E ela tá numa fase que ela tá adorando. Eles estão conversando entre si, eles estão caminhando junto com ela. Então ela faz tudo junto com os amigos, que são os bichinhos, né? A gente tenta ir pro parque com ela também. A gente não consegue todo dia, infelizmente, porque a nossa rotina não deixa, às vezes o tempo não o clima não deixa, mas a gente tenta o quanto a gente consegue. Ela ama andar de balanço, ir no escorregador e coisa assim, mas claro, isso não é a nossa rotina de dentro de casa, né? É uma coisa que a Sim. gente tenta fazer fora também, porque a gente acha importante. E é isso, não sei se tem algumas outras coisas. O dia a gente é engolido pelo dia às vezes, né? É Porque... engolido, é engolido. Não, mas essas atividades mais lúdicas, assim, a gente ó, sabe que, obviamente, são as que mais estimulam, né, a criança. E não Os necessariamente a blocos, gente deixa, tá tentando ocupar ela o tempo inteiro, né? Isso eu já falei sim, outras vezes também, que às vezes a gente deixa ela ali, eu tento fazer alguma coisa enquanto que ela tá parada e ela mesma vai criando. Tipo, hoje foi lá e pegou um paninho e disse que era um casaco, porque ela tava ali entediada sem fazer nada. E é no TED que a gente cria, né? Eu tento envolvê-las com as tarefas de casa também. Então, tipo, se eu tenho que botar a roupa para lavar, eu chamo ela para ir junto, porque eu sei que ela gosta de me ajudar a levar as roupas para a máquina, de botar o sabão dentro. Então, isso acaba sendo coisas que eu preciso adiantar as coisas da casa e é uma atividade para ela, que para ela é uma brincadeira também, sabe? sim, Então, sim. então, a gente acaba envolvendo ela muito nas coisas da casa também.
Mas é Isso é isso. legal você falar, sabia, Morgana? Porque a gente, uma das nossas primeiras lives, nós já faz uns 3, 4 meses que a gente fez essa live, foi com uma psicóloga, e ela virou e falou assim: o ócio, é o que você falou, no ócio é quando sai a criatividade, porque se a criança está entediada, ela vai olhar ao redor, vai seja um paninho, seja um lápis, é aí que ela vai ter que fazer alguma coisa. Então é muito importante, porque aqui no Brasil, pelo menos a gente vê, que assim, a mãe quer colocar, tipo, sai da escola, vai pro balé, vai pro tênis, vai no lá, não deixa a criança parar. E o parar não é A criança ruim. precisa, né? Ela precisa ter tempo para processar tudo. O É. cérebro precisa processar aquilo, né? E até criar e brincar de acordo com o que deu vontade naquela hora, né? Não necessariamente uma atividade planejada já, né? Exato, achei maravilhoso reforçar isso, porque fazia um tempo que a gente não trazia esse tema da importância do ócio, e é maravilhoso, assim, realmente ter isso em mente, porque, né, é daí que vem a criatividade. A gente fala que as grandes mentes foi naquele momento do descanso que teve aquele insight ou alguma coisa. Mas, A gente, Morgana, olha, eu ficaria falando com... Pode eu só falar, não pode falar. tem que tomar cuidado, às vezes, só para concluir ali, de não confundir estímulo com. Quando eu falo em estímulo, não necessariamente é porque tu precisa estar estimulando a criança o tempo inteiro. Não é isso. Isso é exaustivo para o cérebro da criança. Sim. Ela precisa ter um ambiente adequado que também tem estímulos, mas ela precisa de tempo, ela precisa de pausas, ela precisa ficar sem fazer nada, que nem a gente falou. Então era só para concluir isso. Não, mas fechou com chave de ouro. Bom, eu poderia, foi o que eu falei, eu poderia ficar mais horas, tem um monte de pergunta que a gente não falou, mas acho que essa 1 hora, assim, já teve bastante informação legal. Parabéns de novo, assim, tanto pelo seu maternar, pelo jeito que você, sabe, tá tocando a sua maternidade. Morar em Londres, delícia, curtam muito aí, porque a gente sabe que no frio aí é frio também. E É. parabéns pela Alice, que ela é uma boneca. A gente é muito fã, assim, muito fofa. Curtimos todos os vídeos dela, então parabéns. Obrigada pelo convite. Adorei bater papo também. Aí que eu poderia ficar horas também, mas quem sabe, né? A gente precisa encerrar uma hora. Sim, com certeza. Mas super obrigada. A gente fica em contato de novo. E, gente, quem estiver aqui, obviamente a live vai ficar salva para quem, né, às vezes chegou no meio do caminho. Então a gente vai deixar lá no IGTV para depois quem quiser assistir, tá bom? Então tá Então, bom. obrigada. Um ótimo quase final de semana aí para vocês. E a gente fica em Também. contato. Um beijo. Obrigada, Morgana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.